Existe uma força ancestral que habita dentro de você. Uma força que não precisa de palavras para se manifestar. Em um mundo saturado de ruídos, onde todos competem para ser ouvidos, o silêncio se tornou uma raridade preciosa, quase esquecida. Pense por um momento. Quantas vezes você se arrependeu profundamente de ter falado, quando o silêncio teria sido a resposta mais sábia? Aquela discussão acalorada que apenas intensificou o conflito. Aquela justificativa desnecessária que apenas enfraqueceu sua posição. Aquela reação impulsiva que revelou mais sobre suas inseguranças do que sobre sua força. O silêncio não é vazio. Como nos ensina a sabedoria milenar de Lao Tse, o silêncio é uma fonte de grande força. Não é ausência, mas presença plena. É como o espaço entre as notas musicais que, paradoxalmente, dá sentido à melodia. Sem esse espaço, teríamos apenas ruído insuportável. Da mesma forma, sem o silêncio consciente em nossas vidas, temos apenas o caos de reações automáticas, palavras impensadas e oportunidades perdidas de verdadeira conexão. Nossa sociedade moderna nos condicionou a temer o silêncio, a preenchê-lo compulsivamente com palavras, sons, estímulos constantes. Aprendemos desde cedo que responder é sinal de inteligência, que ter a última palavra é sinal de força. Mas e se estivéssemos profundamente enganados? E se o verdadeiro poder residisse justamente na capacidade de permanecer em silêncio, quando todos esperam uma reação? Como dizia Marco Aurélio, um imperador filósofo, o silêncio é a melhor resposta para o tolo, não por desprezo, mas por uma compreensão profunda de que algumas batalhas não precisam ser travadas com palavras. O silêncio consciente não é passividade, não é fraqueza, não é fuga. É presença absoluta. É a manifestação mais pura do autocontrole e da sabedoria interior. É a capacidade de observar o turbilhão de emoções que pedem para ser expressas imediatamente. Ainda assim, escolher a resposta mais elevada, que muitas vezes é nenhuma resposta verbal. Quando você domina essa arte, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser controlado pelas circunstâncias externas, se passa a influenciar o ambiente ao seu redor através da sua presença consciente. Hoje, vamos explorar como o silêncio pode se tornar sua ferramenta mais poderosa para a transformação pessoal e influência sobre os outros. Vamos descobrir juntos como esse espaço aparentemente vazio contém, na verdade, todo o potencial para sua libertação emocional e espiritual. Porque no silêncio consciente, você não está apenas se abstendo de falar. Você está criando o espaço sagrado onde sua verdadeira força pode finalmente se manifestar. A psicologia do silêncio, o poder oculto da não-reação. Há um momento sutil, quase imperceptível, entre o estímulo que recebemos e a resposta que damos. Nesse espaço microscópico reside todo o potencial da sua liberdade interior. A maioria das pessoas vive sem jamais perceber esse espaço, reagindo automaticamente, como se fossem marionetes puxadas pelos fios das circunstâncias externas. Uma palavra áspera recebida gera outra devolvida. Uma provocação sentida exige uma defesa imediata. Um julgamento percebido demanda justificativa instantânea. E assim, dia após dia, perdemos incontáveis oportunidades de exercer nosso poder mais fundamental. O poder de escolher conscientemente nossa resposta. Quando você se permite habitar o silêncio, algo extraordinário acontece em seu cérebro. O córtex pré-frontal, essa região evolutivamente mais recente e sofisticada da mente humana, assume o controle sobre o sistema límbico, nossa parte mais primitiva e reativa. É como se você ativasse um interruptor neurológico que desliga o piloto automático das reações emocionais e liga o modo de presença consciente. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas que praticam o silêncio consciente desenvolvem conexões neurais mais densas nessa região do cérebro, aumentando literalmente sua capacidade de autocontrole e discernimento. O silêncio é o portal para o autoconhecimento. Quando nos permitimos não reagir imediatamente, criamos o espaço necessário para ouvir nossa voz interior, aquela que frequentemente é abafada pelo ruído constante das nossas reações habituais. Como diria Carl Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é justamente no silêncio que podemos olhar para dentro e confrontar aquilo que Jung chamava de sombra. As partes de nós mesmos que preferimos não reconhecer e que, por isso mesmo, projetamos nos outros.
Quantas vezes você se irritou profundamente com alguém apenas para perceber, em um momento de honestidade interior, que aquilo que tanto o incomodava era um reflexo de algo não resolvido dentro de você? Conheço um executivo que transformou completamente sua carreira ao descobrir o poder do silêncio estratégico. Durante anos, ele era conhecido por suas respostas rápidas e por vezes agressivas em reuniões tensas. Sua reputação era de alguém brilhante, mas impossível de trabalhar. Até que um mentor o desafiou a praticar o que chamou de os 3 segundos sagrados. Simplesmente contar mentalmente até 3 antes de responder a qualquer provocação ou crítica. Essa pausa aparentemente insignificante mudou tudo. Ele começou a perceber padrões em suas reações. Identificou gatilhos emocionais que nem sabia que possuía. Mais importante, passou a escolher conscientemente suas respostas. Em 6 meses, não apenas sua eficácia em negociações aumentou dramaticamente, mas relacionamentos que pareciam irremediavelmente danificados começaram a se curar. O silêncio funciona como o espaço entre as notas musicais. Pense em uma sinfonia onde cada instrumento tocasse continuamente, sem pausas, sem respiração. Seria insuportável aos ouvidos, uma cacofonia sem sentido. É o espaço, o silêncio, entre as notas que permite que a música exista como arte, como expressão, como beleza. Da mesma forma, é o espaço consciente entre os estímulos que recebemos e as respostas que damos que permite que nossa vida se torne uma expressão autêntica de quem realmente somos, e não apenas uma série de reações automáticas condicionadas por nosso passado ou pelo comportamento alheio. Quando você aprende a não reagir imediatamente, você quebra padrões automáticos que podem ter sido estabelecidos há décadas. Você interrompe ciclos de comportamento que se repetem como um disco arranhado em sua vida. E nesse novo espaço de possibilidades, você redescobre seu poder de escolha, talvez o único poder verdadeiro que possuímos como seres humanos. O silêncio consciente não é a passividade, é a forma mais elevada de ação, porque nasce da presença total e da liberdade interior, não do condicionamento e da compulsão. O silêncio como limite, quando não responder, é um ato de autodignidade. Existe uma diferença profunda entre calar-se por medo e calar-se por escolha. O primeiro é um silêncio que diminui, que oprime, que sufoca sua verdadeira essência. O segundo é um silêncio que dignifica, que estabelece fronteiras, que honra quem você realmente é. Muitos de nós crescemos confundindo esses 2 tipos de silêncio, acreditando que precisamos sempre responder, sempre nos defender, sempre ter a última palavra para afirmar nosso valor. Mas e se o verdadeiro poder estivesse justamente na capacidade de permanecer em silêncio diante de provocações, manipulações e tentativas de nos arrastar para dinâmicas tóxicas? Quando você responde impulsivamente a cada provocação, você entrega seu poder ao provocador. É como se dissesse: sim, você controla minhas reações. Sim, você tem o poder de perturbar minha paz interior. Cada palavra reativa que sai de sua boca é, na verdade, uma confissão de que algo externo conseguiu penetrar suas defesas e desestabilizar seu centro. É uma admissão involuntária de vulnerabilidade, não uma demonstração de força. O silêncio consciente, por outro lado, estabelece um limite invisível mas poderoso. Ele comunica sem palavras: até aqui você pode chegar, mas não além. Não permitirei que suas palavras determinem meu estado emocional. Pense em termos de economia emocional. Cada um de nós possui um capital limitado de energia psíquica para investir diariamente. Quando você gasta essa energia preciosa respondendo a provocações, defendendo-se de acusações infundadas ou tentando convencer pessoas que não estão abertas a mudar de opinião, você está literalmente desperdiçando seu recurso mais valioso. Como diria Sêneca, o filósofo estoico, é parte da cura não querer ser curado. Algumas pessoas simplesmente não estão prontas para ouvir sua verdade. Não importa quão eloquentemente você a expresse. Reconhecer isso e escolher o silêncio não é desistir, é sabedoria. Conheço uma mulher que vivia em um ciclo interminável de discussões com seu parceiro. Cada provocação gerava uma defesa, cada acusação demandava uma justificativa, cada insinuação exigia um esclarecimento. Anos se passaram nessa dinâmica exaustiva, até que ela descobriu o poder transformador do silêncio como limite. Não um silêncio rancoroso ou punitivo, mas um silêncio consciente e digno. Quando as provocações habituais começavam,
Ela simplesmente permanecia presente, respirando, observando, mas sem alimentar o ciclo com suas reações. No início, isso intensificou as tentativas de provocação, como se o parceiro sentisse instintivamente que estava perdendo o controle sobre suas reações. Mas com o tempo, algo extraordinário aconteceu. Na ausência de combustível emocional, o fogo das provocações começou a diminuir naturalmente. O relacionamento ou se transformou ou revelou sua verdadeira natureza, permitindo escolhas mais conscientes. O silêncio funciona como um campo magnético que reorganiza as partículas caóticas ao seu redor. Quando você mantém sua paz interior diante de uma situação caótica, você não está apenas se protegendo, está criando um campo de influência que afeta todo o ambiente. É como aquela experiência científica onde a areia espalhada sobre uma placa de metal se reorganiza em padrões harmoniosos quando a placa vibra em determinadas frequências. Seu silêncio consciente é essa vibração harmônica que, paradoxalmente, organiza o caos ao seu redor sem que você precise manipular diretamente cada partícula. Existe uma manipulação sutil que muitos praticam, muitas vezes inconscientemente. A provocação calculada para obter reações emocionais. Quando alguém consegue te tirar do centro com palavras cuidadosamente escolhidas, eles ganham um tipo de poder sobre você. Seu silêncio desarma completamente essa estratégia. É como se você removesse o alvo para o qual as flechas estão sendo atiradas. Sem alvo, as flechas caem inofensivas no chão. Seu silêncio não é ausência. É uma presença tão poderosa que torna as provocações irrelevantes, devolvendo-as gentilmente ao seu emissor para que ele confronte suas próprias intenções. O silêncio como presença. A arte de comunicar sem palavras. Talvez o maior equívoco sobre comunicação seja acreditar que ela acontece principalmente através das palavras. A verdade revelada por décadas de pesquisa em psicologia é surpreendente. Apenas uma pequena fração do que realmente comunicamos vem das palavras que escolhemos. O professor Albert Mehrabian, em seus estudos pioneiros, descobriu que aproximadamente 55% da nossa comunicação é transmitida pela linguagem corporal, 38% pelo tom de voz e apenas 7% pelo conteúdo verbal. Quando você compreende essa verdade, o silêncio deixa de ser ausência de comunicação e se transforma em uma das formas mais poderosas de expressão humana. O silêncio habitado conscientemente amplifica sua presença de uma maneira que palavras jamais poderiam. Observe os grandes líderes, os mestres espirituais, as pessoas que naturalmente comandam respeito quando entram em um ambiente. Todos eles dominam a arte do silêncio consciente. Não é coincidência que figuras históricas como Gandhi, cujo silêncio era tão eloquente quanto seus discursos, conseguiram influenciar milhões sem erguer a voz. Há uma qualidade magnética em alguém que sabe habitar o silêncio com total presença, uma densidade de ser que comunica mais sobre sua força interior do que qualquer argumento verbal poderia. Na filosofia oriental, existe o conceito de vazio fértil, um espaço aparentemente vazio que, na verdade, contém todas as possibilidades. Como o útero que parece vazio, mas é o espaço onde toda vida pode ser gerada. Seu silêncio consciente funciona exatamente assim. Não é um vácuo, não é uma ausência, é um campo de potencialidades infinitas. Quando você permite que esse espaço exista em suas interações, você cria as condições para que insights profundos emerjam, para que conexões autênticas se estabeleçam, para que a verdade mais profunda se manifeste sem ser forçada. Existe uma diferença palpável entre o silêncio desconfortável e o silêncio poderoso. O primeiro nasce da insegurança, da falta de conexão consigo mesmo, do medo. O segundo emerge da autoconfiança, da presença plena, da paz interior. A diferença não está no silêncio em si, mas em como você o habita. Sua postura, sua respiração, o contato visual que mantém, a qualidade da sua atenção. Tudo isso transforma o mesmo silêncio de um momento constrangedor em uma presença magnética. É como a diferença entre um copo vazio por negligência e um copo deliberadamente esvaziado para receber algo precioso. Conheci um líder empresarial que transformou completamente sua capacidade de influência ao dominar a arte das pausas estratégicas. Durante apresentações importantes, ele deliberadamente criava momento de silêncio antes de comunicar pontos cruciais. Não eram pausas dramáticas artificiais, mas momentos genuínos de presença intensificada. O efeito era hipnótico.
A sala inteira parecia suspender a respiração, totalmente receptiva à mensagem que viria a seguir. Ele descobriu que não precisava falar mais alto para ser ouvido. Precisava criar o espaço de silêncio que amplificava naturalmente o impacto de suas palavras. O silêncio é como o espaço onde o universo opera através de nós, em vez de nós operarmos através dele. Pense na antiga arte japonesa do tiro com arco, onde o arqueiro mais habilidoso é aquele que desaparece como agente separado, tornando-se um com o arco, a flecha, o alvo e o espaço entre eles. O mestre não atira a flecha, ele cria as condições para que o tiro aconteça através dele. Da mesma forma, quando você domina o silêncio consciente, você não está mais tentando comunicar. Você se torna o espaço através do qual a comunicação mais autêntica pode fluir naturalmente, sem esforço, sem manipulação, sem agenda oculta. Quando você aprende a habitar o silêncio com total presença, algo misterioso acontece. Você comunica em um nível mais profundo do que as palavras podem alcançar. É como se você acessasse um campo de ressonância onde os outros podem sentir sua verdade, não apenas ouvir suas opiniões. Nesse espaço sagrado de presença silenciosa, as máscaras sociais começam a cair, as defesas se abaixam naturalmente, e surge a possibilidade de uma conexão humana genuína, talvez a experiência mais preciosa que podemos compartilhar uns com os outros. O silêncio como espelho, quando calar revela a verdade do outro. Há uma verdade profunda que poucos compreendem. Quando você se recusa a preencher o espaço com palavras, você cria um vácuo que o outro inevitavelmente preencherá com sua própria verdade interior. O silêncio funciona como um espelho perfeito, refletindo não o que você pensa ou sente, mas o que habita nas profundezas da pessoa diante de você. É uma das ferramentas mais poderosas de discernimento que possuímos, revelando o que normalmente permanece oculto sob camadas de palavras, justificativas e máscaras sociais. Nietzsche, em sua profunda compreensão da psicologia humana, escreveu que quando olhamos longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de nós. Seu silêncio consciente cria exatamente esse abismo, um espaço vazio que convida o outro a projetar seu mundo interior. Observe atentamente o que emerge quando você simplesmente se recusa a alimentar uma discussão com suas reações habituais. As acusações se intensificam. Surgem tentativas de provocação mais agressivas. Ou talvez apareça vulnerabilidade, confusão, até mesmo um pedido silencioso de conexão mais autêntica. O que quer que emerja não é sobre você. É um reflexo do mundo interior da outra pessoa, suas inseguranças, seus medos, seus desejos não expressos. Na psicoterapia moderna, existe uma técnica conhecida como silêncio ativo, uma prática onde o terapeuta deliberadamente cria espaço de silêncio durante a sessão. Não é um silêncio de desengajamento, mas de presença intensificada. O que os terapeutas descobriram é fascinante. Nesses momentos de silêncio, os padrões inconscientes do paciente emergem com clareza surpreendente. Defesas que funcionaram por décadas começam a se dissolver. Verdades que foram cuidadosamente evitadas encontram finalmente expressão. O silêncio se torna o catalisador para insights que nenhuma interpretação verbal poderia provocar. É curioso como pessoas manipuladoras temem profundamente o silêncio. Observe como elas trabalham incansavelmente para preenchê-lo, para evitá-lo a todo custo. Por quê? Porque o silêncio desativa suas ferramentas de manipulação. A manipulação depende fundamentalmente da sua reação, da sua necessidade de explicar, defender, justificar. Quando você permanece em silêncio, observando com clareza e compaixão, você essencialmente remove o combustível que alimenta a manipulação. É como tentar acender uma fogueira sem oxigênio. Simplesmente não funciona. Seu silêncio consciente cria um campo de clareza onde as estratégias manipulativas ficam expostas, visíveis, e, portanto, perdem seu poder. Conheci um terapeuta que trabalha com casais em crise e que utiliza uma técnica poderosa baseada no silêncio como espelho. Quando um casal está preso em padrões destrutivos de comunicação, ele pede que um dos parceiros simplesmente escute em silêncio absoluto, sem preparar respostas mentalmente, apenas observando com presença total o que está sendo comunicado. O resultado é quase sempre o mesmo. A pessoa que fala, sem o estímulo da reação defensiva do parceiro, começa a ouvir suas próprias palavras de uma maneira nova. Frequentemente, ela mesma percebe distorções em seu discurso, exageros emocionais,
padrões repetitivos que antes eram invisíveis. O silêncio do parceiro funcionou como um espelho limpo onde ela pôde, talvez pela primeira vez, ver claramente sua própria contribuição para o conflito. O silêncio funciona como um campo gravitacional que atrai à superfície o que está oculto nas profundezas. Assim como a lua, sem emitir um único som, move oceanos inteiros através de sua influência gravitacional. Seu silêncio consciente exerce uma força invisível mas poderosa que traz à tona verdades submersas. Não é coincidência que momentos de silêncio compartilhado frequentemente precedem as confissões mais profundas, as conexões mais autênticas, as reconciliações mais genuínas. No espaço sagrado do silêncio, as defesas naturalmente se dissolvem, e o que emerge é a verdade nua, às vezes dolorosa, sempre libertadora. Quando você domina a arte do silêncio como espelho, você desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de discernimento. Você começa a ver além das palavras, além das aparências, além das máscaras sociais que todos usamos. Você percebe as contradições entre o que é dito e o que é sentido, entre as palavras pronunciadas e a linguagem corporal que as acompanha. Seu silêncio cria o espaço necessário para que essa percepção refinada floresça. Uma percepção que nenhum volume de palavras, por mais eloquentes que sejam, poderia jamais proporcionar. O silêncio como transformação. A alquimia interior do não dito. Existe uma alquimia secreta que acontece no laboratório do silêncio. Como os antigos alquimistas que buscavam transformar metais comuns em ouro, o silêncio consciente possui o poder de transmutar emoções reativas em sabedoria interior. É um processo sutil, quase invisível aos olhos externos, mas profundamente transformador para quem o experimenta. Quando você resiste ao impulso de reagir imediatamente, quando você cria esse espaço sagrado entre o estímulo e a resposta, você inicia uma transformação que vai muito além daquele momento específico. Você começa a reescrever os padrões neurológicos e emocionais que definem sua experiência de vida. O que acontece quando uma emoção intensa surge e você não a expressa imediatamente? Contrário à crença popular, ela não se acumula como pressão em uma panela de pressão. Em vez disso, se você a observa com presença consciente, sem julgamento, algo extraordinário ocorre, um processo que os psicólogos chamam de incubação psicológica. É como se a emoção, quando não imediatamente descarregada, começasse a revelar suas camadas mais profundas. A raiva inicial pode revelar-se como medo subjacente. O medo, quando observado com compaixão, pode revelar-se como um desejo profundo de conexão. O que parecia ser uma reação simples e justificada se revela como um complexo entrelaçamento de memórias, condicionamentos e necessidades não atendidas. A neurociência moderna confirma o que meditadores sabem há milênios. O silêncio consciente literalmente remodela nosso cérebro. Estudos com praticantes de meditação silenciosa mostram alterações significativas na neuroplasticidade cerebral, o fortalecimento de conexões neurais associadas à atenção plena e à regulação emocional, e um enfraquecimento de circuitos ligados à reatividade e ao estresse crônico. Quando você pratica o silêncio consciente diante de situações desafiadoras, você não está apenas respondendo diferentemente naquele momento. Você está literalmente reconstruindo a arquitetura neural que determinará suas respostas futuras. Na filosofia budista, existe o conceito de karma, não como uma punição cósmica, mas como a compreensão de que cada ação gera consequências inevitáveis. O silêncio consciente interrompe o que poderíamos chamar de ciclos kármicos de ação e reação. Quando alguém te provoca e você reage com hostilidade, você não apenas perpetua o ciclo, você o fortalece. Cada repetição desse padrão o torna mais profundamente enraizado, mais automático, mais difícil de transformar. Mas quando você responde com silêncio consciente, você cria uma descontinuidade nesse ciclo. Você introduz um elemento novo na equação, abrindo espaço para possibilidades que antes eram invisíveis. Conheci uma mulher que transformou um conflito familiar aparentemente insolúvel através da prática do silêncio consciente. Por anos, os encontros familiares eram marcados por tensão, provocações veladas e ocasionais explosões emocionais. As mesmas feridas eram reabertas repetidamente. Os mesmos padrões tóxicos se perpetuavam sem que ninguém parecesse capaz de interrompê-los. Até que ela decidiu experimentar uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de defender-se, explicar-se ou contra-atacar,
Ela simplesmente permaneceria presente, respirando conscientemente, observando com compaixão, tanto a si mesma quanto aos outros. As primeiras tentativas foram extremamente desafiadoras. Seu corpo inteiro gritava para reagir como sempre havia feito. Mas ela persistiu. E gradualmente, algo começou a mudar. Sem o combustível habitual de suas reações defensivas, as provocações perderam força. Mais importante ainda, sua perspectiva interna se transformou. O que antes parecia um ataque pessoal intolerável começou a revelar-se como expressão de dor não resolvida, de necessidades não atendidas, de padrões familiares transmitidos por gerações. O silêncio funciona como um crisol alquímico onde o chumbo das reações impulsivas se transforma no ouro da sabedoria. Pense nos grandes momentos de transformação em sua vida. Raramente eles vieram de mais informação externa, de mais palavras, de mais estímulos. Quase sempre, os insights mais profundos emergiram de momento de quietude, de pausa, de contemplação silenciosa. É como se a sabedoria já estivesse dentro de nós, esperando pacientemente que criemos o espaço necessário para que ela possa emergir. O silêncio consciente é precisamente esse espaço, o útero onde nossa verdade mais profunda pode finalmente nascer. Quando você pratica o silêncio como transformação, você não está apenas mudando sua resposta a uma situação específica, você está alterando fundamentalmente sua relação com a vida. Você deixa de ser um reagente passivo às circunstâncias externas e se torna um criador consciente da sua experiência. Você descobre que sua paz interior não depende de condições externas perfeitas, mas da sua capacidade de permanecer centrado mesmo em meio ao caos. E talvez o mais importante, você começa a perceber que o silêncio não é apenas uma ferramenta para momentos difíceis, é um portal sempre aberto para uma dimensão mais profunda de ser, onde a verdadeira transformação acontece naturalmente, sem esforço, como o desabrochar de uma flor que segue seu próprio tempo perfeito. O silêncio como caminho. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta sobre o poder transformador do silêncio. Revisitemos juntos os 5 aspectos deste poder que exploramos. O silêncio como autoconhecimento, que cria o espaço entre estímulo e resposta onde nossa liberdade interior reside. O silêncio como limite, que estabelece fronteiras invisíveis mas poderosas contra manipulações e provocações. O silêncio como presença, que comunica em um nível mais profundo do que palavras jamais poderiam. O silêncio como espelho, que reflete a verdade interior do outro. E, finalmente, o silêncio como transformação. A alquimia interior que transmuta reações impulsivas em sabedoria duradoura. Lao Tse, em sua sabedoria milenar, nos pergunta: o que é mais cheio? Um copo transbordando ou um copo vazio pronto para receber? Esta pergunta aparentemente simples contém uma profunda verdade sobre o silêncio. Muitos de nós vivemos como copos constantemente transbordando, cheios de palavras, opiniões, reações, ruídos internos e externos. Não há espaço para nada novo, nenhuma possibilidade de verdadeira transformação. O silêncio consciente nos convida a esvaziar nosso copo, não por carência, mas por abundância de possibilidades. É no espaço vazio que todas as potencialidades residem. Convido você a experimentar o que chamo de jejum de palavras, um exercício diário de silêncio consciente. Comece com apenas 5 minutos por dia, preferencialmente em momentos que normalmente seriam preenchidos com reações automáticas. Quando sentir o impulso de defender-se imediatamente, de justificar-se, de ter a última palavra, pause. Respire. Observe o que acontece internamente quando você não segue o impulso habitual. Não é sobre reprimir ou sufocar suas emoções. É sobre criar o espaço para observá-las com compaixão antes de decidir conscientemente como expressá-las, ou se devem ser expressas. Carl Jung nos lembra que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio é precisamente esse portal para o despertar interior. Quando nos permitimos habitar o silêncio conscientemente, começamos a perceber quantas de nossas reações são automáticas, condicionadas por experiências passadas, medos não examinados, desejos inconscientes. Começamos a distinguir entre a voz do ego, sempre pronta para defender, atacar, justificar, e a voz mais profunda da sabedoria interior, que frequentemente se comunica através do silêncio. É nesse espaço de clareza que verdadeiras escolhas se tornam possíveis. O silêncio não é ausência, mas presença plena.
Assim como o espaço não é vazio, mas o campo onde toda a matéria existe, o silêncio não é um vácuo, mas o campo fértil onde nossa consciência pode finalmente florescer em sua plenitude. A física moderna nos mostra que o que parece ser espaço vazio entre partículas atômicas, na verdade, cheio de energia potencial, de possibilidades quânticas. Da mesma forma, o silêncio que cultivamos não é uma lacuna a ser preenchida, mas um campo vibrante de consciência onde transformações profundas podem ocorrer. E se, a partir de hoje, você começasse a reconhecer que seu silêncio consciente pode ser a resposta mais poderosa para as situações que mais te desafiam? E se, em vez de reagir automaticamente como sempre fez, você criasse esse espaço sagrado de possibilidades? Não é uma prática fácil em um mundo que valoriza respostas rápidas, opiniões fortes e autoafirmação constante. Mas talvez seja exatamente por isso que o silêncio consciente seja tão revolucionário, porque vai contra a corrente de uma cultura de ruído e reatividade. Lembre-se, o silêncio de que falamos não é passividade, não é fraqueza, não é fuga. É presença total. É a manifestação mais pura da sua força interior, da sua capacidade de escolher conscientemente em vez de reagir automaticamente. É o espaço onde sua verdadeira voz pode finalmente ser ouvida, não a voz do ego condicionado, mas a voz da sabedoria que sempre esteve lá, esperando pacientemente pelo momento de silêncio que permitiria sua expressão. Que você encontre, no silêncio consciente, não apenas uma ferramenta para momentos difíceis, mas um caminho para uma vida de maior liberdade interior, autenticidade e paz. Porque no final, talvez a resposta mais poderosa não seja uma resposta no sentido convencional, mas o silêncio luminoso que contém todas as possibilidades.